Olá, galera do bem, eu sou Thelma Aparecida, terapeuta holística, ufóloga, numeróloga, trabalho com a cura quântica estelar, com a Fraternidade Branca Universal, com a mesa multidimensional arcturiana, Theta Healing. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história, porque assim vocês vão vendo como foi se desenvolvendo tudo na minha vida. Quando eu era pequena, eu sempre benzia as pessoas. Eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo, mas eu benzia as pessoas, benzia casas, eu fazia projeção astral sem saber que era projeção astral. Eu fazia as visualizações que hoje em dia, até no Theta Healing a gente faz. Eu nem sabia o que era, eu já fazia. Então eu sempre fui assim, uma criança normal, mas eu tinha essa parte de saber o que existia, quem eu era, da onde eu vinha, muito forte em mim. Eu já vim com isso. Eu achava que a Terra era muito pouco para ser só terra, viver, comer, trabalhar, dormir, se divertir, morrer e depois ir para o plano astral e voltar tudo de novo a fazer a mesma coisa na reencarnação. Como antigamente eu não sabia que tudo estava dentro da gente, eu comecei minha busca muito cedo, tanto que mais ou menos aos 12 anos eu já lia Nostradamus. Além dos livros espíritas, eu lia tudo, porque minha avó lia muito, minha avó era vidente, ela lia muito. O primeiro ser que eu tive assim mais contato no começo foi Ramatiz, que inclusive é um dos meus mestres pessoais. Ramatiz, ele entrou na nossa vida porque a minha avó era vidente e todo mês ela viu o Ramatiz no pé da cama dela, com todo aquele aparato bonito, aqueles cristais maravilhosos, e ela não sabia que era o Ramatiz. Uma vez ela recebeu uma psicografia de que ele era o Ramatiz e que ela tinha sido mãe dele e que toda a encarnação da minha avó, ele aparecia para ver como ela estava. E dessa ligação, como eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó, já me disseram que eu sou também da linhagem do Ramatiz. Então foi o primeiro ser assim que eu tive um contato e que também sempre falo muito de essas terrestres, né? De outros planetas, outras vidas. Isso me interessava muito. Depois do Ramatiz, eu comecei a buscar, fui atrás e de repente apareceu na minha mão Yogananda. Maravilhoso mestre que não tenho palavras para descrever o que de benefício ele me trouxe. Ia pegando Seishonoye, coisas positivas, sempre tentando acertar alguma coisa, mas eu não me encontrava praticamente em uma coisa específica. E eu me sentia um pouco diferente das outras pessoas, porque eu falava, meu Deus, se eu não me encontro no catolicismo, não me encontro numa Seishonoye, não me encontro só no hinduísmo. Eu frequentei a Umbanda, não me encontrava só na Umbanda. Eu falava, o que está acontecendo comigo? E eu fui procurar o Rodrigo Romo, que é uma sumidade de ufologia esotérica. E com ele eu fui descobrindo que existia uma confederação intergaláctica, que existiam comandos estelares, fui lendo os livros dele, fui nas palestras deles e eu fiz a cura quântica estelar. O que seria a cura quântica estelar mais ou menos? É um tipo de reiki, porque você usa as mãos e plasma os símbolos nas mãos, só que esses símbolos são estelares, são dos mestres ascensionados e de toda a hierarquia do comando Ashta Sharan e dos comandos das confederações intergalácticas. Continuo até hoje sempre seguindo o Rodrigo Romo. E depois do Rodrigo eu já fui para a Fraternidade Branca Universal, que tem tudo a ver com isso tudo, que a Fraternidade Branca Universal é o tudo. Foi aí que eu me encontrei, porque eu falei, poxa, na Fraternidade Branca
Todos os mestres passaram pela Terra e conseguiram ascensionar, ou seja, eles conseguiram diminuir o karma deles de uma tal forma que eles ascensionaram para não voltarem mais a reencarnar na Terra. Anjos, Elohims, elementais. E aí eu comecei a estudar o que era a Fraternidade Branca Universal. Fiz na Pax curso, que é em São Paulo, da Carmen Balesteiro. Fiz cursos sobre a Fraternidade Branca e comecei a praticar. Estava tudo maravilhoso na minha vida, para mim, né? Eu estava assim no auge, eu captava coisas, eu via, vinha meu nome estelar, eu sei meu nome estelar. E estava tudo indo muito bem, mas na minha casa a energia estava péssima. E quando eu me deparei com uma doença da minha mãe, que a gente não conseguia identificar o que era, muita coisa negativa que eu sentia, porque eu sou médium, né? E médium de transporte, então eu sinto, eu capto. Eu falei, gente, peraí, eu preciso saber lidar com esse tipo de energia. E me veio o nome do Rubens Saraceni no meu ouvido, por incrível que pareça. Uma amiga minha estava fazendo curso com ele de magia divina. E eu pedi para que ela me levasse até ele. E eu fui até ele e falei, mestre, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou sua aluna, eu não sou do centro. Me falaram o seu nome. E ele começou a rir. Mas na hora ele já sacou o que estava acontecendo. Eu falei que eu era da Fraternidade Branca. Ele falou, filha, você é maga. Você já foi maga em outras encarnações. Você precisa só adquirir a mestria da magia nesta encarnação. Eu falei, tá, então eu vou fazer magia. E comecei a fazer a magia divina. O que é a magia divina? Ela trabalha o quê? Com elementos, fogo, pedra, cristal, vegetal. E o que ela faz? Ela cura todos os níveis do ser da pessoa. Ela cura doenças físicas, ela cura o mental, o emocional, sabe, caminho obsessores, corta magia negra. Então eu precisei ficar um tempo trabalhando com a magia, porque eu estava muito no outro plano, que eu não sabia lidar com as coisas que estavam acontecendo. Eu fiz 18 graus de magia. Infelizmente, eu não consegui salvar minha mãe fisicamente. Fizeram alguma coisa para ela muito forte, ela acabou falecendo e o Rubens me falou que ela estaria muito bem, porque o que eu tinha feito para ela, na verdade, eu estava curando os outros corpos dela. Então, quando ela chegou no astral, ela já não chegou debilitada como ela estava fisicamente. Ela já chegou na luz que, graças a Deus, ela tem. Isso foi assim um impacto na minha vida, porque eu lutei tanto para salvar a minha mãe, de repente eu não consegui. Eu continuei a magia, continuei ajudando as pessoas, nós tínhamos um grupo, a gente ajudava muita gente gratuitamente. E chegou uma hora do estágio da magia que eu percebi que eu estava entrando em depressão. Aliás, um amigo meu da magia divina falou para mim que eu já estava na depressão e eu não quis escutar na época. É assim, um casamento falido já, tudo, eu era filha única, então, quer dizer, aliás, eu sou a segunda, porque minha mãe perdeu um, então eu tenho que colocar o meu irmão no lugar dele, que é o primeiro. Mas, na verdade, eu era a única filha da minha mãe, eu não tinha, né, ninguém, só tinha eu e minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, praticamente eu perdi meu alicerce. E aí veio a depressão, veio a síndrome do pânico. Eu comecei a ficar muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu me afastei de tudo que eu estava fazendo, porque vocês sabem que a depressão é uma doença terrível e não é brincadeira. A pessoa não faz as coisas, não é porque ela não quer, é porque ela não tem mais forças. E eu tive que parar no psiquiatra para poder regular a parte física, né?
porque senão você não consegue nem regular sua parte espiritual. Estava tudo já descompensado. Fui para o psiquiatra, depois eu me separei. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Voltei para magia, fiz mais uns cursos, terminei o 18º grau e voltei para a Fraternidade Branca novamente. E continuei minhas buscas. Foi aí que eu fiz numerologia, eu trabalhei na Rádio Mundial durante 2 anos, na Rádio Mundial FM de São Paulo, aliando a parte da magia com a fraternidade. Mesmo assim ainda não estava meio que sintonizada na coisa, né? Eu falava assim, como que pode? Eu estou fazendo isso e aquilo, será que está certo? Na realidade, até o próprio Rodrigo fala que na Confederação Intergaláctica todos são da Confederação, inclusive o pessoal da Umbanda, do Candomblé, os orixás, os guias da gente. Nós temos uma hierarquia fantástica. E não é só quem é da Umbanda e quem é do Candomblé. Todos têm. E eu comecei a perceber que tudo fazia, sabe, que estava tudo certo. Eu estava na Umbanda, na Fraternidade Branca, trabalhando com os mestres, trabalhando com os meus guias, estava tudo certo. Aí eu comecei a voltar novamente. Então, quer dizer, mas foi muito estudo, gente, não foi fácil. Por isso que eu falo para vocês, nada é fácil. Se vocês estão passando por algum problema difícil, principalmente depressão, sabe? Falta de dinheiro, de emprego, de prosperidade, de relacionamento. Eu passei por tudo isso. Não foi fácil, mas eu saí dessa. Se eu saí, é porque eu busquei. E se eu busquei, você também pode buscar. Então, quando eu escutei o chamado da mesa multidimensional arcturiana, eu não tive dúvidas de fazer o curso. Por quê? Porque os arcturianos, eles são seres maravilhosos que trabalham de 5ª a 9ª dimensão. São seres de luz, são seres que vieram aqui para nos ajudar nessa transformação planetária e na nossa transformação individual. Então, como tantos outros seres de Andrômeda, Pleiades, Órion, que estão aqui para nos ajudar, os arcturianos vieram com uma ferramenta maravilhosa e o chamado que eu tive foi assim instantâneo. E eu fui. E no próximo bloco eu conto para vocês o que aconteceu.